A ideia desse trabalho, ainda em construção, surgiu em meio ao isolamento social que nos obrigou à pandemia. Na verdade, surgiu da necessidade de beleza, amizade, troca, entrega e traduz-se nesse formato digital também pela necessidade de manter vivo o ofício de produzir arte e sobreviver. O autor, Durval Araújo de Mendonça, que, segundo a Chiado Editora, é brasileiro, nascido a 16 de julho de 1989 na cidade de Iguatu, conquistou com um de seus poemas o primeiro lugar no segundo concurso literário da Universidade Estadual do Ceará, na qual licenciou-se em Física. Meus Avós e Outras Ternuras, seu livro de estreia na literatura, oferece uma poesia toda terna e com toda a acepção do que é terno, meiga, suave e que inspira dó. Essa seleção de poemas que tenho o prazer de partilhar com vocês não se encontra na obra Meus Avós e Outras Ternuras. Foi escolhida considerando critérios pessoais e duvidosos, visto que não sou tão conhecedora quanto gostaria da nossa língua portuguesa, tampouco crítica literária. Suplico a você, caro ouvinte, a confiança nos critérios dessa amante das palavras. Humildemente, apresento-me como uma atriz que, desde a adolescência, lia poemas e comungava dos prazeres que eles provocam no íntimo. E, somente ao chegar à idade adulta, descobre, através da vivência e provocações de Jeane Sanches e Douglas de Almeida, amigos queridos, o grande prazer em, através das palavras, dividir os sentimentos nascidos nesse encontro entre as sentenças e os sentidos que carinhosamente chamamos poesia. Amor a te catei, mais mil rosas mais formosas, todavia tu me destes com... Gostaria de adverti-los que esse trabalho é uma leitura, que apesar do cenário ambientar um antigo escritório ou sala, a narrativa se passa em tempos pandêmicos nada analógicos. Os poemas que se seguem foram, em sua maioria, partilhados via WhatsApp. Durval, o poeta, tem o agradável costume de enviar poemas pessoais ou de autores de seu gosto, milimetricamente editados e ilustrados com imagem, devidamente creditados com os seus respectivos autores. Por minha vez, partilhei com ele alguns poemas e textos que fui apreciando, e ao longo do isolamento social, cultivei o hábito de realizar alguns podcasts que dividia com uma rede de amigos. Iniciamos a correspondência moderna de poemas em tempos de pandemia, aos 11 de abril de 2020. O poema inaugural foi Retrato, de Augusto Frederico Smith, que o Durval me enviou. Eu, na minha insuficiência com as palavras, tomava de empréstimo os versos de outrem. Lia, relia, até que me sentia pronta para o podcast e ligava o gravador. A cada frase que consegui empreender com o som da minha voz, parecia que o poema ia se tornando um pouquinho meu, quando na verdade, hoje eu sei que eu é que ia me tornando propriedade do poema. Nesses longos meses, somente por 2 vezes, recebi do amigo Durval poemas com o som da sua voz. O primeiro, em 14 de abril de 2020, desse poeta da segunda geração do modernismo brasileiro, que acredito ser um de seus favoritos pela recorrência. Despedida, de Augusto Frederico Smith. Os que seguem os trens onde viajam moças muito doentes com os olhos chorando, os que se lembram da terra perdida, acordados pelos apitos dos navios, os que encontram a infância distante numa criança que brinca, estes entenderão o desespero da minha despedida, porque este amor que vai viajar para a última estação da memória foi a infância distante,
Foi a pátria perdida e a moça que não volta. Amor platônico. Não foi um dos poemas que recebi pelo WhatsApp. Foi um poema que recebi via e-mail, mas que faz sentido que também faça parte dessa seleção. Manda Platão, nos divinos ócios, que marquemos um encontro com a nossa alma. É chegada a hora, vou tomar um café com a minha alma. A verdade é que todos os dias temos nos encontrado para o café e nos sentido tristes. Concordamos que era a hora de encontrar uma outra alma. Em que sonhos rondará? Aquele sorriso permanecerá em fotografia? Aquele riso e aquele solfejo permanecerão no áudio do WhatsApp? Ora, quer Platão que saibamos ser sós, para não refutarmos o mundo das ideias. Em 10/5/2020, recebi Pietà, que não está nessa seleção, pois dedico-me aqui aos que trazem o amor romântico e também àqueles que trazem a figura da musa personificada. Em 13/5/2020, recebi Despedida Nagari. Lanço a Maria, num branco lenço, um triste adeus. Quando a ouço brandamente, vai com Deus! Começa a Maria Fumaça a se locomover, Maria a me comover, a estação a se mover, e Maria que não vou mais ver. Em 11/6/2020, recebi. Ontem eu vi nos olhos dos casais o amor. Eu lembro que nós conversávamos sobre o Dia dos Namorados e a falta de criatividade de muita gente que, em meio à pandemia, buscava as mesmas lojas para comprar os mesmos presentes, quando na verdade tinha uma possibilidade de fazer tudo diferente. Ontem eu vi nos olhos dos casais o amor. A vida estava tão bonita, as estrelas ressentidas, as fogueiras ressentidas. Era São João e São Valentim. Havia a fé no futuro, havia a crença no amor, havia a invencibilidade contra todas as intempéries da vida. Os casais existiam como a melhor parte do mundo, unidos por sentimentos humanos que nem Deus separaria. Em 29/6/2020, recebi Perdoa Vó, que também não está nessa seleção pelos motivos já citados. Em 3/7/2020, recebi Há um tempo finito para o quanto posso olhar aquela nuvem clara no céu. Note-se que esse mês, na nossa cidade, Iguatu, é o mês em que as coisas começam a ficar um pouco mais quentes e os ventos um pouco mais fortes. Há um tempo finito para o quanto posso olhar aquela nuvem clara no céu. Finito, porque a nuvem se desfaz com os ventos. Finito, porque à noite uma estrela a substitui. Finito, porque eu próprio, com os ventos me desfaço, como a nuvem, há pouco se desfez. Em 20/7/2020, recebi My Love, que curiosamente não está nessa seleção, porque o tema é o amor e tem uma musa. Porém, os poemas, ou a leitura dos poemas, funcionam para mim como um termômetro. As sensações, as imagens que a leitura me provoca. Durval já me disse, gosto do seu feedback. Quando não responde nada, é porque não é suficientemente comovente. Em 12/9/2020, recebi Quando Acaba. Faz algum tempo, não muito tempo,
Notei as tuas rugas. Não notar até o presente depois de muito tempo ao teu lado. Devem os relógios de casa terem parado. Devem ser os jarros de flores artificiais. Devo ter limpado diariamente os cantos das paredes e atrás dos móveis. Só sei que por muito tempo, só não vi passar o tempo. Não notei as tuas rugas, que só hoje as noto e tomo notas, para assimilar feição tão distinta da que acariciava. Tuas rugas, que só hoje eu noto, não poderão ter surgido assim, da noite para o dia. São inúmeras, são muitas e cavas. O que fizemos com o nosso amor para que eu notasse as tuas rugas assim, da noite para o dia? Já no dia 6/11 de 2020, recebi Dizemos até. Dizemos até. Até onde vai o nosso até? Até que a morte os separe? Raras vezes é até que a morte os separe. Até breve. Às vezes arrastam-se por anos, e nos anos se esquece. Perde-se o rumo das coisas, morre-se até. Até amanhã? Mas amanhã não há encontros, houve um pequeno imprevisto, ou era o já previsto. Até. Se diz com decoração ou de coração? Eu disse até, de coração, até. Nasceu daí uma saudade, da qual dentro em pouco se diz regressa, depois de já perder de vista. Eu disse até, de coração, até. E a sílaba tônica reverberou, até na eternidade. Té, té. O combinado fora de um dia nos revermos. Eu disse, até, de coração, até. E só muito tarde dei por mim que disse adeus, coberto de patética esperança. Em 12/11 de 2020, recebi o repouso da flor de São Rafael. Sobre a sua orelha, repousa uma flor. É a flor de São Rafael. A flor parece estar onde merece estar. Repousa no sentido de que ali descansa da vida, não no mero sentido de que ali se assenta. Descansa ali, sobre a sua orelha. Descanso justo para uma flor que tomou tanto sol na vida. E tem nome de anjo que viveu como humano e entre humanos na terra. O fardo do sol, o fardo da vida humana e o descanso justo para uma flor. Sobre a sua orelha, sob os seus cabelos, ao lado do seu lindo rosto. Já em 29/11 de 2020, recebi eles. Ele diz bom dia. Ela diz bom dia. Ela diz boa noite. Ele diz boa noite. E assim, nos extremos de um dia, se afirma a vinculação, o amor, o primeiro e o último pensamento do dia. Eles têm a paz de que precisam e apertam-se as mãos que não desejam apartar-se. E com apenas isto, um bom dia e uma boa noite. Se falta um bom dia, uma das mãos soltou-se e a outra, para segurá-la de volta, diz boa noite. E já estão juntas novamente. Eles dormem e acordam de mãos dadas e caminham de mãos dadas durante o dia inteiro. Mesmo quando as mãos trabalham, mesmo quando as mãos suam, mesmo quando acenam. E com apenas um bom dia e uma boa noite, eles nunca deram-se as mãos. Mas desde que se conheceram, nunca as soltaram. E é assim que no dia seguinte ela diz bom dia. Ele diz bom dia. Ele diz boa noite e ela diz boa noite. Nos extremos de um dia se afirma a vinculação, o amor, o primeiro
e o último pensamento do dia. No Natal, no dia 25/12 de 2020, recebi: seria o meu amor até a chegada da velhice. Seria o meu amor até a chegada da velhice? Seria. Agora não há mais como ser. Uma década, uma distância. Outros seres e circunstâncias nos separaram. O meu amor até a chegada da velhice foi para aquele lado. Foi sozinho. E eu, fiel a quem já estava ao meu lado, fui por este lado, que embora não me foi fiel, a fidelidade é o pacto de morte. Morre primeiro o infiel, morre por fim o fiel, e morre sem a certeza da vida eterna, do meu amor até a chegada da velhice. Recebo notícias vagas e distantes. Sei que em seu caminho também foi fiel a infiéis. Sei que morreu por último, como eu também morri. Sei que lembra daquele encontro fortuito, do qual me furtei por eu ter sido fiel. Agora não há mais como. Uma década, uma distância, outros seres e circunstâncias nos separam. Seguem para sempre mortas e separadas, duas almas fiéis uma à outra. Já quase findando o ano de 2020, no dia 29 de dezembro, recebi o poema Para o Meu Cão, que também não se encontra nessa seleção. Há pouco disse que só em 2 ocasiões recebi poemas lidos por ele. O segundo recebi quando saíamos de 2020, aos 31 de dezembro, com a esperança de termos vivido apenas um ano ruim e chegado a 2021, poderíamos novamente partilhar a alegria da presença. Durval, notadamente emocionado, lê Poema de Natal, de Augusto Frederico Smith, que faz referência à trágica morte de Antonieto, filho de Giuseppe Ungaretti, aos 9 anos de idade. A ideia de escrever um poema de Natal traz uma lembrança ao poeta Ungaretti, na sua casa em Roma, Via Remúria 3. Vejo impassível o rosto difícil de florir um sorriso, com seus olhos que parecem cansados de contemplar o fundo do mar. Ungaretti é um pássaro revoando, volteando, girando e, de súbito, molhando as largas asas duras nas águas onde pousa e, às vezes, se move a imagem do seu filho perdido. Ungaretti tem, e é seu consolo, a certeza de que o filho não tocou no mal, que não chegou a perceber que os seres são sempre órfãos e caminham sozinhos. Ungaretti possui um tesouro, e este dia de Natal reabre-lhe não só a ferida, mas também a vontade de viver para que viva nele e com ele o seu fruto. Penso com inveja em Ungaretti. Invejo a tristeza do poeta. Quem tem uma tristeza assim não está de todo abandonado. Não perdeu os últimos sinais que reconduzem à cidade da infância. Neste dia de Natal, na sua casa em Roma, Via Remúria 3, o poeta Ungaretti está menos só do que eu. Possui a sua própria dor a queimar-lhe o peito e a acompanhá-lo. E enquanto sua lembrança esvoaça em torno do filho pequeno que partiu, poupa-lhe Deus miséria igual à minha. Contemplar nesta hora festiva a face morta da criança que eu fui. Em 5/2 de 2021, recebi declaração de amor a um nome. Quero os olhos de Diana, sair com Diana, olhos nos olhos.
de 2021, recebi: me diga até amanhã. Me diga até amanhã, para que eu durma bem e saiba bem que amanhã tudo ficará bem. Me diga até amanhã, e ao abrir os olhos amanhã, de um sonho despertarei em um outro sonho. Me diga até amanhã, e uma pequena certeza de vida amanhã me fará de pé ante as pequenas batalhas. Me diga até amanhã, e o sol de todo dia de amanhã, caridoso, aquecerá a minha cabeça com carinho. Me diga até amanhã, e eu me deitarei no seio da esperança, e o amanhã será uma ideia de nula ansiedade. Em 17/3/2021, recebi: a menos que eu veja os teus olhos. A menos que eu veja os teus olhos, terei esquecido de como desabrocham os crisântemos e os agraciam o orvalho. Terei esquecido a visão dos relâmpagos e a lembrança pueril e boquiaberta do mais deslumbrante de todos que já vi. Terei esquecido a sensação de ser feliz e de lutar. Terei para resgatá-la na lembrança do último olhar. E ainda que, perante o crisântemo com o orvalho, o relâmpago e a felicidade, nada disso reconhecerei, a menos que eu veja os teus olhos. Em 30/3/2021, recebi: por onde andam os teus olhos? Por onde andam os teus olhos? De dia, confundem-se com a luz do sol? De noite, confundem-se com as estrelas? De dia, de noite, por onde andam os teus olhos, Diana? Os 2 poemas que eu lerei a seguir vieram também numa seleção por e-mail. O primeiro eu escolhi e o segundo é a escolha do poeta. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Sim, porque não há nenhuma palavra de amor que seduza mais do que um corpo. E a escolha do poeta, o nosso sonho. O nosso sonho é ouvir dizer isto. E me detive a falar para mim mesmo, num sussurro e num suspiro. O nosso sonho. Atentei-me à força e à fineza desta frase, feita de 2 palavras sobre 2 pessoas, nosso e sonho, que por extraordinária aglutinação formariam a palavra Deus. Nosso é desapego, entrega e generosidade. E sonho é ideia, visão do que é belo, deslumbramento do futuro e a sua edificação. De pronto, nosso sonho me resumiu a maior lei da sabedoria humana, o princípio máximo da felicidade. O sonho não é só de mim, nem só do outro. E porque não é o sonho de um só, é um sonho bem maior, executável tão só a 4 mãos, das quais 2 se dão e dadas ficam, dado o respeito, a paixão e não dada a mentira. O nosso sonho, uma vez concretizado, é como assistir o vídeo de um espetáculo, repetir o prato, comer biscoito com duplo chocolate, arrancar um caule só e colher 2 flores. O sonho por 2, desfrutado por cada um. E assim é que o maior sonho de cada um é um sonho a 2. Encontrar uma segunda pessoa para nos singular, a fim de perfazermos com ela a primeira do plural, na mais linda frase da língua humana, o nosso sonho. Para a realização dessa partilha,
Revisitei as conversas no WhatsApp que tivemos durante todo esse período pandêmico e avivei as memórias. Também pude receber o carinho e o auxílio luxuoso de Damascedo, que tão sensivelmente nos acolheu na paixão do poema. Sinto que essa leitura busca o recomeço, a renovação do ciclo. O poema que encerra pude recitar no primeiro trabalho que desenvolvemos, quando seu primeiro livro, Meus Avós e Outras Ternuras, ainda não havia sido lançado. Intitula-se De Cantiga, e é exatamente isso que me provoca. Cantiga de rosa. Vermelha, branca e rosa. São as rosas que eu te dei, cada uma de uma cor, por amor a ti catei. Mas 1000 rosas mais formosas, todavia tu me destes, com carinhos e beijinhos, que a face tu me vestes. Vermelha, branca e rosa são as rosas que eu te dei, cada uma de uma cor, por amor a ti catei. Mais 1000 rosas mais formosas, todavia tu me destes, com carinhos e beijinhos, que a face tu me vestes. Vermelha, branca e rosa são as rosas que eu te dei, cada uma de uma cor, por amor a ti catei. Mais 1000 rosas mais formosas, todavia tu me destes, com carinhos e beijinhos, que a face tu me vestes.